Sejam bem-vindos e bem-vindos. Quem for chegando aí também, for ver esse vídeo depois, né? Essa live de lançamento do treinamento de desaceleração mental, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marley Dias Leite, sou criador de conteúdo digital, né, no nicho meditação. Já faz alguns anos, né, desde 2018 que eu estou no mundo digital. Comecei com o canal no YouTube, que se chama Som Natural, canal de músicas relaxantes. Esse evento eu fiz para divulgar, né, um curso online que eu fiz para ensinar meditação. Né? É meditação para iniciantes, mas também quem está praticando já e quer aprimorar seus conhecimentos também serve também, né? Então, nessa live eu vou falar, né, da minha história, principalmente relacionada à meditação, e vou falar sobre a meditação propriamente dita, e vou falar sobre o treinamento, como é esse treinamento de desaceleração mental. E no final a gente vai fazer um exercício de meditação, tá certo? Então, como é que eu conheci a meditação? Eu conheci a meditação há mais de uma década atrás, através de amigos, meu amigo Daniel, Júnior Antero, que conheci eles através da doutrina espírita, né? Meditação não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas eu conheci eles por causa que a gente tem essa afinidade com o espiritismo. Mas conhecendo, achei muito interessante a meditação, mas eu não dei muito cartaz, né? Eu estudava ali, meditava um pouquinho, mas ia para frente. Não sabia da importância da meditação, né? Então, como eu pratico hoje, né? E eu vou falando aqui os benefícios da meditação na minha vida, né? Passar para vocês. E esse curso é justamente com essas minhas experiências, né? Então, tem muito da minha experiência, não só das técnicas que já foram estudadas pelos os antigos, né? Mas também a minha experiência com a meditação. Eu tenho que ter experiência, senão não vou passar autoridade, né? Então, quem é esse menino que está falando de meditação, né? E não pratica, né? Então, a gente tem também um grupo, né? A gente fez um grupo de meditação, que se chama Meditação em Chá. A minha amiga Tailin está aqui ao vivo, né? E todos os outros. Tem mais gente aí, mas eu não vou falar mais nomes, senão eu vou esquecer, né? Mas Deus abençoe todos, são muito importantes para mim, né? Então, é importante também meditar em grupo, porque a gente vai aprendendo mais com as experiências das outras pessoas, né? Então aí já está mais de um ano de grupo, né? E sempre chegando mais gente também, precisa, né, da meditação. Todos nós, na verdade, precisamos da meditação, né? Essa é a minha opinião, minha concepção, né? Que todos nós precisamos de meditação para evoluir, né? Então, para a gente se conhecer, fazer o autoconhecimento, para a gente se autodesenvolver. A gente precisa meditar, né? Então, depois de há um tempo atrás, por volta do ano 2016, eu trabalhava na loja da família, né? Era uma loja de instrumentos musicais, e infelizmente a gente faliu, né? E eu passei por um momento
de desânimo, né? De momento deprimente, né? E eu não tinha outra alternativa para fazer, né? Profissionalmente dizendo, a não ser estudar para concurso público. Então, eu comecei a estudar para concurso público. Então, eu passei 3 anos da minha vida estudando, né, com muito foco, estudando muito para concurso. E quando foi chegando esse terceiro ano de estudo, né, eu fui ficando preocupado demais, em modo excessivo, né? Eu criei uma preocupação crônica, né? E meu pensamento ficou acelerado, né? Teve crise de ansiedade, tive crise de pânico, né? Comecei a criar fobias também. E obsessão também, né? Tem a obsessão espiritual, né? E também eu sofri muito, né? Passei esse momento de aperreio, por volta do final de 2018, né? Começando no ano de 2019. E eu tive que passar por um atendimento com a psicóloga e eu fui orientado a procurar uma alternativa, né, que não fosse tão estressante como estudar para concurso, que já estava me fazendo mal, né? Nada contra estudar para concurso, né? Só que minha orientação é que não peguem pesado com isso, né? Eu chegava a estudar 12 horas por dia. Então, como eu estava desempregado, né, eu fiquei muito preocupado com essa situação e foi unindo, né, preocupações da vida, né, junto com isso, que não ter vamos dizer assim, independência financeira. Então, como diziam os psicólogos, né, a ansiedade ela vem das pressões, né, devido às pressões da vida. Então, sempre tem alguma causa, né, mesmo que seja inconsciente. Às vezes a pessoa diz que a ansiedade vem do nada, mas tem uma causa ali, né? Pode ser até por substância que você tomou, por exemplo, café, né? A gente não pode tomar café de jeito nenhum, que é um gatilho para a ansiedade, né? Mas sempre tem uma causa, mesmo que seja inconsciente. E o que estava causando era a minha preocupação com a questão financeira. Então, no final de 2018, eu criei o canal Som Natural, que é de músicas relaxantes. Como é que eu criei esse canal? Como eu estava ansioso, estava com a mente muito perturbada, eu criei o costume antes de dormir, assistir esses vídeos relaxantes, né, com imagens de paisagens bem bonitas assim. E eu procurava imagens de paisagens bonitas, né, da natureza. Eu não procurava por música. Depois que eu vim perceber que tinha um fundo musical ali naqueles vídeos, né? E eu pedindo uma luz a Deus, né? O que é que eu tinha que fazer, porque eu não estava aguentando mais estudar para concurso. E passa ano e sai ano, e passando e sai ano, e não passa em concurso. E só aumentando o aperreio. E eu me toquei de, não, eu sei fazer música, né? Eu nasci mergulhado na música, a loja da minha família era de música, né? Então eu mexo com música desde os 12 anos. Então eu vou fazer isso. Comecei a aprender a tocar piano, que eu não sabia tocar teclado, né? E construí o canal em outubro de 2018. E foi depois de um pouquinho ali que começou essa crise, né? Na minha vida. Essa crise de preocupação crônica, né? Então, eu comecei a estudar mais, me interessar mais por meditação, né? Por essa área da meditação. E aí eu fui conhecendo mais, comecei a praticar, né? E só fui aumentando essa questão do interesse da prática meditativa. E fui melhorando, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo manter o meu equilíbrio mental, espiritual e físico, né? Até porque eu estou aqui, né, falando com vocês,
Foi, não é fácil fazer um curso desse, né? Não é fácil manter redes sociais também. Então, a gente tem muitas informações, muita coisa para estudar. Então, hoje em dia é muito difícil a gente conseguir manter o foco em alguma coisa. Mas, devido à meditação, né, ela tem esse efeito da gente criar lucidez com o que a gente está fazendo as coisas. Né? E ficar mais sereno, né? Para a gente decidir, fazer decisões melhores, mais acertadas. Então, foi através, né, dessas práticas também, né, que é a principal coisa que me deixou assim, mais me fez superar, né, todas aquelas perturbações que eu estava passando lá atrás. Né, e os efeitos positivos que eu vou sentir na meditação. Né. Então, eu hoje uso a meditação como terapia, né, e como trabalho. Né. Então, não podia ter um trabalho melhor do que esse para mim, né, que trabalhar com a meditação. E é unir o útil ao agradável para mim. Então, eu fiz um curso de meditação com Gabriela Rivetti, ela é muito conhecida no Brasil, nesse nicho de meditação, e eu aprendi essa questão do... Aprendi mais, né, a meditar, mais práticas, essa questão da formação ali, para ensinar a meditação, né, para passar para frente. Então, me ajudou muito, né, e hoje consegui fazer esse curso. E minhas redes sociais também, eu fiz, já faz mais de um ano aí, essas aqui que vocês estão me assistindo, no YouTube e no Instagram, né, Meditação com Marlon. Então, eu posto no YouTube, né, vídeos de lei da atração, né, eu gosto de falar da lei da atração, meditação principalmente, meditação guiada, né, e no Instagram eu posto rios, né, de motivação, meditação e lei da atração também. Né, tudo que envolve aí a mente, né, o universo, as leis divinas, todos esses conhecimentos importantes que servem para a gente progredir, né, para ajudar no progresso da humanidade, no desenvolvimento humano. E agora eu vou falar um pouco da história da meditação no mundo. Né? Como surgiu a meditação no mundo? Dizem os historiadores que a meditação surgiu há 4.000 anos atrás, né? Há 2.000 anos antes de Cristo, através dos Vedas, do povo hindu, né? Que seguiam a religião hinduísta. Então, a meditação surgiu a partir da Índia, né? Os indianos aí que co-criaram a meditação no mundo. Nossa aqui, eterna gratidão por eles terem feito isso, né? Trazer essa ferramenta divina para nos ajudar a evoluir, nos ajudar a manter o equilíbrio, a despertar a lucidez para a vida real, que é a vida espiritual, né? Então, eles criaram com a intenção de contemplação, né, de contemplar, por exemplo, algum objeto, né, uma planta, alguma coisa que tirasse do mundo mental e focasse ali naquele ponto, certo? Mas sabemos que a intenção principal da meditação é a autoiluminação, né? É a nossa iluminação, a iluminação do ser. Quanto mais a gente medita, né, mais a gente evolui, mais a gente se conhece, mais a gente se desenvolve, mais a gente se conecta com o nosso propósito, mais a gente se conecta com Deus, né, que é a fonte de tudo.
a fonte infinita de sabedoria. Como é importante a meditação e pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso e dá valor, mas nós estamos aqui para isso. Então, o budismo tem uma referência, a referência mais conhecida da meditação, né, que é o budismo, a religião budista, que vem através do Buda, né, do Siddhartha Gautama, como era conhecido como Buda, o iluminado. Ele viveu por volta de 566 antes de Cristo. Né? Então, ele era um jovem rico, né, e filho de um rei, e ele se abdicou da riqueza, né, por causa que tinha conhecido a miséria do mundo e queria ajudar, né, aqueles irmãos que estavam ali em sofrimento a superar aquela miséria. Então ele ficou tocado de compaixão e decidiu seguir nessa vida de caridade, na vida monástica, né? Então ele conseguiu atingir o Nirvana, como os budistas chamam, né, que é atingir a iluminação do ser. Como eu disse aqui, a principal intenção da meditação é a autoiluminação. Mas vale salientar que não é obrigado você participar de alguma religião para você meditar. A meditação está independente disso, tá certo? Então, qual o motivo, né? Um dos motivos, né, também, que é a gente se manter aqui, né? Manter a atenção plena no agora. Essa palavra agora, né, está muito sendo usada, está muito em moda, na moda, né? E o que é viver o agora? Então, a nossa mente, ela, quando a gente começa a prestar atenção através da meditação, a gente consegue observar a nossa mente sem se envolver emocionalmente, sem ficar julgando tudo que passa nela. Então, a gente percebe que, ora, nossa mente está indo para o passado, ora, nossa mente está indo para o futuro. Ela não gosta de ficar aqui no presente, né, no status quo. Então, às vezes é uma realidade que a pessoa está vivendo e não consegue ficar ali. Mas a gente só consegue resolver a nossa vida se a gente viver presente nela mesma. Então, se a gente está fugindo daqui, do agora, quem é que vai resolver a nossa vida, né? Então, a meditação ajuda a gente a administrar a nossa vida, né? A nossa mente. E quem é que administra a mente? Muita gente acha que nós somos a mente, mas nós não somos nossa mente, né? Nós somos um ser superior à nossa mente. Nós somos uma consciência que deve iluminar a nossa mente, como diz o exemplo de Eckhart Tolle, que é o autor do livro O Poder do Agora. Ele diz que nós somos como um sol, né? Nós temos luz própria. E nossa mente é como a lua, né? Que quem ilumina a lua é o sol, mas a lua não tem luz própria. Então, quem deve iluminar ali a lua é o sol. Então, quem deve iluminar a nossa mente somos nós mesmos. Só que a gente confunde isso, né? Então, a meditação nos ajuda a despertar isso, essa realidade, e ficar fora dela. Usar ela quando for necessário, né? A mente tem um poder criativo, né? A mente tem um poder de atrair as coisas, né? De projetar, de atrair. Mas, se a gente não tem o cuidado para fazer isso, a gente começa a atrapalhar a nossa vida, né? Então, começa a atrair coisas que a gente não deseja.
Mas para a gente começar a atrair coisas que a gente deseja, a gente tem que criar consciência sobre isso, né? Sobre o que está passando na nossa mente. Então a meditação tem essa característica, né? Então, como dizem os psicólogos, você viver com a mente no passado pode causar depressão, né? E viver com a mente no futuro pode causar ansiedade, né? Muita gente aí está com transtorno de ansiedade porque vive presumindo coisas, né? A ansiedade tem essa característica de ficar presumindo coisas que, na maioria das vezes, não vai nem acontecer, né? Então, tem um módulo nesse curso que eu falo sobre a meditação, né? A meditação não, a ansiedade, né? Meditação é o curso todo, né? Tem um módulo que eu falo sobre a ansiedade, a importância, informações importantes, falo sobre o agora, como se manter, dicas para se manter no agora. Tá certo que a gente ainda não tem esse poder, né, de se manter 100% no agora, mas quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue criar um condicionamento mental para acalmar a mente e finalmente se sentir aqui no presente, né? Sem precisar estar pensando, né? Criando pensamentos aleatórios que nos atrapalham. Então, como disse um sábio, nossa mente vive pulando entre medos e desejos. Ora a gente está desejando algo, não está tendo medo de nada. Quando a gente está desejando, tendo medo de algo, a gente não está desejando alguma coisa. Então, ora a gente está no passado, ora a gente está no futuro. E, como eu disse, poucas vezes, pouco a gente se mantém no agora. Né? Que a nossa mente está tão condicionada a correr, né? A se preocupar, a viver na sobrevivência, né? Como diz o Dr. Joe Dispenza, né? Ele estuda muito a meditação, a mente, e a gente está como ligado no modo sobrevivência. A gente sempre está ali se preocupando, não sabe ficar um tempo parado que a mente já vai procurar alguma coisa para se preocupar. Então, se a gente condicionar a nossa mente com a meditação até aquele momento certo no dia, de ficar em silêncio, sem fazer nada, sem pensar em nada, só focar em algum ponto, como o ponto que é mais usado na meditação de foco é a respiração. Focar na respiração desvia a gente do mundo mental, faz a gente sentir aqui a nossa própria presença no corpo, né? Então, isso faz a gente desviar dos pensamentos negativos, aprender a observar a mente sem julgar tudo que está passando ali e sem se envolver emocionalmente. É difícil, mano, no começo, né, muito difícil, né, mas quando a gente vai praticando, a gente vai desenvolvendo essa habilidade e às vezes acontece até de modo automático. Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, agitado ali, e de repente a nossa mente é como se a gente saísse mesmo, né? A gente sente que a gente está assistindo os nossos pensamentos de maneira fria, assim, sem estar emocionalmente ligado ali. E aí a gente consegue ter a lucidez de enxergar isso e aqueles pensamentos vão diluindo como nuvem, né? Então, isso é real, certo? Não é porque eu li em alguns livros, é porque como eu disse, eu vou contando as experiências, vou passando, né? Quem medita sabe também que isso é real, certo? Então, a nossa mente adora fugir do tempo presente. E para a gente, uma coisa que nos ajuda a ficar aqui no presente é desenvolver o sentimento de gratidão. Quando a gente é grato pelas mínimas coisas que acontecem, como, por exemplo, respirar, grato por ter oxigênio em abundância,
Nunca falta oxigênio para a gente aqui na Terra e é de graça, né? Então, é se sentir grato, né? Então, a gente pode desenvolver essa gratidão, né? Todo dia fazer, como meditar também, fazer afirmações positivas, agradecer por tudo que existe até exercício simples, a gente pegar uma folha e escrever tudo que a gente é grato, né? Então a gente faz uma folha imensa assim que não acaba. Então todo dia a gente ter esse hábito de agradecer. A gente vai aprendendo a deixar de lado a reclamação, né? Que reclamar é pedir duas vezes o negativo, né? Então a gente está criando, a gente está plantando uma sementinha que vai vir de novo aquele negativo. Então, trocar reclamação por gratidão, né? Isso tudo está ligado à meditação. Meditar, contemplar, né, a natureza, contemplar as coisas, sentir gratidão, né? Então, quando a gente sente a gratidão, né, a gente fica se sentindo mais com a mente pacificada e tranquila, né? A gente sente mais satisfação. Não fica preocupado com as coisas que talvez venham, mas, como eu disse, a maioria das vezes, né, não vem. A gente que fica presumindo, né? A gente tem esse hábito de presumir as coisas, né? Se baseando no passado também. E nosso passado não define nosso futuro, né? Então, define nosso futuro é o agora, né? Então a gente só pode plantar aqui e vai colher aqui também, né? Só que tem esse deslocamento do tempo, né? Enquanto a gente está na dimensão física, né? É um pouco difícil de entender essa questão temporal. Mas quando a gente começa a meditar sobre isso, a gente vai começando a entender, né, que o tempo cronológico ele foi criado para organizar aqui a vida na Terra. Mas se você for, por exemplo, você for para o espaço e ficar assistindo a rotação da Terra, né, ao redor do Sol, você vai ver que só está rodando ali, não tem essa coisa de ano, de mês, de ano, né? Só está rodando ali e você está vivendo sua vida ali da mesma forma. Tá? A gente está meio que escravo do tempo aqui, cronológico, né? Que a gente está muito apegado ao tempo, né? A gente tem esses clichês, por exemplo, de fim de ano, né? Esse ano eu não fiz nada, ou esse ano eu consegui não sei o quê. Faz aquela retrospectiva, né? E ano que vem eu vou entrar na academia, eu vou passar no concurso, tarará, tarará. Essa mesma coisa, mas não tem, assim, ligação com o tempo, mas com o comportamento da gente, né? Seja lá qual for o tempo, né? A Terra só está girando em torno do Sol. Então, a gente tem esse apego ao tempo cronológico, né? Mas nós somos seres que não têm tempo, né? Então, isso já alivia também a nossa vida. Então, ela ajuda a despertar, né, nossa consciência superior. Como eu disse, nós somos como o Sol, né? Como Eckhart diz, né? Nós somos como um Sol, né? Somos uma consciência divina e temos que iluminar a nossa mente, que Deus criou, né? Nos criou com a mente, vamos dizer assim, em branco, né? Então, a gente que vai experienciando, né? Vai nutrindo ela. E ele diz também que o ego, né, que ele diz que a total identificação com a mente, com o que tem a mente. As pessoas que pensam, que têm certeza, ou nem pensam nisso, que são a mente, né? São aqueles comportamentos que foram, né? Aquela pessoa que diz, como diz Gabriel, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não tem jeito, mas tem. A gente está aqui para aprimorar a nossa mente, né? Nos aprimorar, evoluir. E existe um sábio que diz que
A meditação é como uma cela que a gente põe sobre a mente, né? E a mente é um animal selvagem, né? Como eu disse, Deus criou a nossa mente em uma folha em branco, né? É a nossa parte, vamos dizer assim, individual, né? Que Deus dá o nosso livre-arbítrio para a gente usar a nossa mente do jeito que a gente quiser. Mas a gente ainda nesse nível do planeta Terra ainda não tem consciência disso. Por isso que a gente sofre tanto. Então, tudo que acontece na nossa vida, fomos nós mesmos que criamos, né? Co-criamos. Né? Que a gente cria com o Criador, né? A gente não cria só. Então, deixa eu ver aqui. Então, a gente vai despertando esse olhar espiritual, né? Através da meditação. Saber quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que é que a gente tem que fazer, né? Nosso propósito de vida. Infelizmente, a maioria das pessoas que estão aqui no planeta não sabem do seu propósito. Você perguntar, as pessoas elas vão enrolar, dizer alguma coisa, né? Podem dizer até um objetivo, vamos dizer assim, físico, né? Material, mas não diz um propósito, né? Aquela coisa essencial, né? Então, a maioria de nós não sabemos o que estamos fazendo no planeta, para que a gente foi criado. Então, a gente tem um propósito. Deus nos deu um propósito, né? A espiritualidade diz que o núcleo do propósito é desenvolver a habilidade amorosa, né? Como diz o Espírito Ramé, desenvolver a habilidade amorosa. Aí como é que a gente vai fazer isso? Então, infinitas possibilidades, né? Nós somos seres criativos, né? Como eu disse, co-criadores. Então, Deus nos vai dando a oportunidade de co-criar coisas novas, cada vez mais novas, e a gente vai expandindo o universo assim, co-criando coisas novas, né? Então, a gente não para de fazer isso. Se a gente parar, a gente vai se reprimir, né? E começam as doenças. Então, somos seres co-criadores. Precisamos de liberdade para co-criar, para evoluir e deixar a vida mais interessante. Então, a gente mesmo às vezes se prende, não quer fazer isso, mas é da nossa natureza co-criar, né? Então, deixa eu ver aqui. Então a gente vai evoluindo, meditando, evoluindo, né? E não significa dizer que a gente não vai deixar de passar por dores aqui na Terra, mas a gente vai ter outro olhar, né? Ter mais lucidez sobre aquelas dores, as dores que a gente passa. Por exemplo, essa falência que eu passei, né, me ajudou muito. Hoje eu tenho outro olhar, né? Na época foi horrível, né? A gente às vezes pensa até que está esquecido de Deus, né? Do universo, mas depois que a gente vai entender, né? Costumo dizer que o fracasso é um tijolinho da construção do sucesso, né? Eu brinco até com esses tijolinhos aqui que são os meus fracassos. E eu fiz essa parede bonita aí para representar, né? Então, se não fosse eles, eu não tinha ter aprendido tanta coisa como eu aprendi agora, né? Se eu não tivesse falido lá atrás, eu não ia estar aqui falando com vocês, né? Então, olha a importância dos fracassos que a gente passa na vida, que não são nada menos, nada mais, nada menos do que oportunidades de conhecer algo novo, de passar por experiências novas, né? Então, crescer é doloroso, porque crescer é desconfortável. Quando sua vida estiver muito desconfortável, você sabe que você está crescendo. E tem que aprender a se automotivar, a fazer afirmações positivas. Isso me ajuda também. Foi uma das coisas que me ajudou muito e ajuda até hoje, né? Que é fazer
afirmações positivas. Sempre. Sempre que vier um pensamento negativo também, um pensamento, uma autocrítica destrutivo, sempre botar ao contrário, né? Sempre dizer ao contrário. Eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante, né? E ficar dizendo isso. A gente tem que aprender a ser o nosso maior motivador, automotivador, né? Então, falando, resumindo, né, para a gente não se alongar tanto, vamos falar do treinamento, né? Então, como eu disse no começo, a intenção de desse treinamento é ajudar as pessoas, lógico, a meditarem, a desacelerar a mente. Então, também a vencer crises de ansiedade, sem precisar estar se entupindo aí de remédio, né? Que só faz um acúmulo, né, desses remédios, só faz mal, né? Vai condicionando o corpo ali a ficar ruim, né? Tá certo que certos casos, né, são necessários o remédio, né? Mas não para a gente ficar dependente, né? Graças a Deus eu nunca tomei ansiolítico, remédio para ansiedade, né? Devido a esses cuidados que eu tive, né? Eu levei muito a sério a meditação, né? Lógico que com outras coisas também, como eu disse, afirmações positivas também, ter contato com a espiritualidade, né? Ter contato com o bem, fazer a caridade. Quando a gente está ajudando o próximo, a gente também está se ajudando, né? Praticar exercícios físicos também, né? Ficar longe do que está causando a ansiedade, por isso que a gente precisa saber o que é que está causando. Meditando, né? A gente vai saber as causas, né? Então eu tive que me afastar dos estudos, né? Como eu disse, nada contra, né? Mas eu não estava sabendo estudar direito, estava exagerando. E também qual era o meu propósito, né, em passar no concurso? Eu só estava focando na vida financeira. É diferente de eu trabalhar, por exemplo, com isso aqui, que eu gosto de estar falando isso aqui, né? De meditação, da mente. Eu amo estudar a mente, né? Isso faz bater o meu coração, né? Então, eu sei que nem todo mundo pode, né, no momento, né, pode trabalhar com o que gosta, mas a gente pode fazer ali um paralelo, enquanto está ali no emprego, né, num trabalho que não pode deixar, a gente faz um paralelo com o que a gente gosta, porque senão a gente vai ficar a vida todinha deprimido, né? Então, a gente não é só um sonho, né? A gente tem um propósito. Então, a meditação me ajudou, me ajuda, né? Cada vez mais eu me conecto com esse propósito. Que ele vem desenrolando diante das experiências da vida, né? Ele também não faz assim, bem. A gente vai tendo essa orientação de Deus, né, da espiritualidade. Quando a gente faz essa interiorização, a gente aumenta a conexão com Deus e vai enxergando melhor as coisas, né? Como ele é sabedoria infinita, ele sabe tudo, então a gente tem que consultar ele. Por que não? Deus não está longe, não está em cima das nuvens, né? Deus está, na verdade, ele é tudo, né? E está principalmente aqui, dentro de nós. E quanto mais a gente reconhecer isso, melhor fica a nossa vida. A gente vai desenvolvendo mais a autoconfiança e a serenidade. Vai diminuindo as carreiras, né, da vida, esse corre-corre, né, o pensamento, né, aquela produção de pensamento acelerado, preocupante, né, o vício do pensamento preocupante, como diz o remédio, o espírito do remédio, que é uma das coisas que causa a ansiedade. Então, o curso está focado nisso, para ajudar as pessoas que estão passando por esses problemas e ajudar a manter o equilíbrio.
não é para simplesmente fazer o curso e não meditar mais. A meditação é para a vida inteira. Então, é como escovar os dentes, né? Um hábito que a gente tem. E a gente não deixa de escovar os dentes, né? Então, a gente criou esse hábito de escovar os dentes. Então, a gente cria o hábito de cuidar da nossa mente, que é a nossa principal ferramenta na nossa vida é a nossa mente. Sem a mente, a gente não vai criar nada na vida. Então, lógico que a gente somos uma consciência superior, mas a nossa mente é como se fosse um instrumento, né, da nossa consciência. Então, uma experiência minha própria, eu arrumei um trabalho temporário e eu sou acostumado a meditar de manhã. Então, eu tive que parar um pouco de meditar, porque eu estava acordando muito cedo e estava esquecendo de meditar, né? Então, eu passei uns 15 dias assim, na verdade, eu meditava só no final de semana. Mas, analisando o que aconteceu nesses 15 dias, eu estava vivendo muito, muito irritado, né? Eu estava muito estressado e não estava enxergando isso. Então, eu estava brigando também com as pessoas, vendo o lado, não enxergando mais o lado positivo das pessoas, como se tivesse ofuscado a minha compaixão, a minha empatia. Daí, passou esse tempo, eu voltei a meditar como de costume, todos os dias, né, de manhã, né, geralmente, diariamente eu medito, né. Então, quando eu não consigo meditar, pelo menos prece, né, eu faço afirmações positivas, nunca deixando de se conectar com o divino. Então, eu fui refletindo sobre isso. Então, porque eu tinha parado de meditar aqueles 15 dias, comecei a mudar esse comportamento. Não tem mais lucidez do que estava passando na minha mente, simplesmente estava me deixando levar, me irritando fácil. Então voltei a meditar, minha vida voltou a ficar tranquila, né? Então eu arrumei de novo um trabalho temporário, mas hoje eu vejo a diferença. Estou meditando de tarde, né? Já que eu não tenho tempo de manhã, medito de tarde. Então, para você ver que como é importante a meditação, para a gente ter mais qualidade de vida, né? A palavra é essa, né? A importância, qualidade de vida. A gente se manter equilibrado, não ficar irritado com a vida, com as coisas da vida, com as dores da vida, né? E tentar usar elas para a gente crescer. Então, ela ajuda a desenvolver a inteligência emocional. A gente aprende a conhecer as nossas emoções, nossos sentimentos, ver, enxergar nossos pensamentos que está passando na nossa mente e a administrá-los. E aí também a gente reconhece isso nos outros, né? Que é a empatia, reconhecer as emoções dos outros, se relacionar melhor com os outros, né? Que isso tudo faz parte da inteligência emocional, que é uma coisa crucial para a gente viver em harmonia, para a gente viver em paz. Então, esse curso foi feito com esse propósito, né? E ajudar as pessoas a se libertarem da sua própria mente e aprender a administrar. Então, como é o roteiro? Qual é o roteiro desse curso? Eu dividi ele em seis módulos, tá certo? No primeiro módulo, você vai aprender sobre o surgimento, né, da meditação, que eu já resumi aqui nessa live, porque é um princípio, né, para quem não sabe, é importante saber como surgiu. Meditação não é uma coisa nova, então a gente tem que dar o crédito, né, e está há 4 milênios aí ecoando na Terra. Porque é importante meditar,
Os benefícios da meditação não são só esses que eu disse aqui, tem muitos, né? A importância da respiração, a gente não costuma respirar da maneira correta, que é através da respiração diafragmática, com a parte do abdômen, da barriga, né? A gente é acostumado a respirar com isso aqui, com o tórax, né? E fará exercícios de respiração diafragmática. No módulo 2, você vai aprender sobre as posturas da meditação, a melhor postura para meditar, melhores posturas, na verdade, né? São várias. O que são chakras e sua importância, o tempo de duração e o horário para meditar, qual o melhor horário. E fará exercício de respiração Anapana. Esse primeiro exercício de respiração, de meditação Anapana, é simplesmente prestar atenção na respiração, como a gente respira, no processo respiratório. É o exercício que a gente vai fazer no final, tá certo? Esse exercício de Anapana, o primeiro, que é no segundo módulo, só tem 5 minutos, certo? Como é para iniciantes, eu não sei, né, não conheço as pessoas, né? Tem gente que não aguenta ficar 2 minutos parado, e tem gente que aguenta vários minutos, né? Então vai depender da pessoa. Então eu vim para não botar pouco tempo demais, né? 2 minutos também não dá tempo de fechar os olhos, mas 5 minutos já dá para fazer alguma coisa, né? Dá para sentir ali como é a meditação propriamente dita. No módulo 3, você vai aprender sobre os tipos de foco, pontos de foco da meditação, que são vários, e fará o exercício de meditação Anapana, porém com tempo superior, pouco superior já para aprender a aumentar o tempo de duração da meditação. No módulo 4, você vai aprender sobre pensamentos, que são pensamentos, sentimentos e emoções, que é crucial para a gente viver a nossa vida. A gente tem que saber essas coisas, certo? E fará o exercício de meditação da observação da mente, aprender a observar a mente, o que está passando na nossa mente. Emoções, sentimentos, os pensamentos, né? Então, eu uni um pouco, né? Eu fiz uma união da meditação Anapana com essa da observação da mente, para a gente fazer no final, tá certo? Não é muito longa também, eu sei que tem gente que nunca meditou, então, no módulo 5, a gente vai aprender sobre autoconhecimento e o propósito de vida e fará o exercício de meditação do propósito, para a gente ir despertando aos poucos o propósito, nosso propósito de vida, fazendo esses questionamentos interiores, o autoconhecimento, perguntando a si mesmo, perguntando a Deus, a fonte de sabedoria infinita que está dentro de nós, qual é o nosso propósito? Para a gente ir despertando, né? Fazendo ele emergir, né? E, por fim, o módulo 6, que eu vou falar, tem informações importantes sobre a ansiedade, certo? Para a gente saber o que é a ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção, né, do ser humano. Só que eu vou falar disso e vou falar dos transtornos de ansiedade, que a gente não pode confundir, né, que já é o exagero da ansiedade. Então, todos nós temos ansiedade, certo? Que é uma emoção do ser humano. É uma emoção que está ligada à sobrevivência, muito ligada ao medo. Mas existem os transtornos, né? E vou falar do agora, lógico, e dicas para viver o agora. Também fará o exercício de meditação dos 5 sentidos. Esse exercício nos ajuda a ficar aqui também, né? Prestar mais atenção aqui no tempo presente e sair do mundo mental. Isso ajuda também
muito a superar a crise de ansiedade, ficar aqui, desviar da mente. E também tem um bônus, né? O bônus são meditações, né, para, com o tempo já gradativamente superior, para quando, como eu disse, a pessoa, você que vai comprar o curso, terminar o curso, continuar meditando, tá certo? Tem um ano de acesso a esse curso, quando você compra ele, e eu botei esse bônus para incentivar você a continuar meditando, tá certo? Meditação é para a vida toda. Então você pode se queixar, mas Marlon, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para meditar. Então, cada módulo desse tem média de duração de 20 minutos. A gente tem 20 minutos de tempo para cuidar assim, da nossa mente, né? Que é uma coisa assim, crucial para a gente viver a nossa vida, né? Que é o que faz a gente trilhar aí nos eixos, né? Então, a gente tem horas para fazer besteira, horas para ficar ali no celular, porque não tem 20 minutos para a gente cuidar da nossa mente, né? Cuidar da nossa vida, realmente. Então, é pouco tempo você precisa para fazer esse curso. Então, mas deve ser caro, você pode estar se queixando também. Eu não estou com dinheiro agora e deve ser caro. Então, eu coloquei um preço, né, muito acessível, tá certo? E hoje, hoje, dia 22 de 8 de 2024, ele está custando 8 vezes de R$ 19,88. 8 vezes R$ 19,88, ou R$ 159 à vista, tá certo? É um preço assim bem acessível, tá certo? Também é um curso bem simples, porém de conteúdo assim bem profundo, tá certo? E também didático, né? Eu juntei as informações que eu podia, certo? São muitas informações que existem, né? São infinitas informações que existem na meditação, mas eu selecionei, né? Logicamente, com intuição de Deus, com intuição dos bons espíritos, o que é necessário para a gente, primeiramente, né? Para iniciante, né? Que eu desejo que você continue. Então, eu compilei, eu juntei os conhecimentos, as técnicas ali que é a base, né, para quem deseja aprender a controlar a mente, né, aprender sobre si, né, fazer o autoconhecimento, o aprofundamento de si mesmo, tá certo? E ainda você pode reclamar dizendo, mas Mar, se eu comprar esse curso e eu não tiver nenhum efeito positivo na minha vida, então eu digo que não se preocupe, tá certo? Porque você tem 7 dias de garantia. Você pode comprar o curso, fazer ele todinho, certinho, dentro de uma semana você acaba o curso. E se você não gostar, você pode pedir um reembolso, e a plataforma, né, a Hotmart, vai reembolsar você. Então pode comprar tranquilamente, certo? A Hotmart é a principal, né, a mais conhecida plataforma de produtos digitais do Brasil. Então não se preocupe, tá certo? Mas eu sei que isso não vai acontecer, porque depois que você fizer esse curso, absorver os conhecimentos que tem nele e praticar direitinho ali as meditações que tem nele, sua vida jamais será a mesma, porque vai ser muito melhor, né? Então, não se preocupe com isso. Eu só desejo que você melhore, tá certo? Qualquer dúvida, a gente está aqui nas redes sociais, pode falar comigo. Então, deixa eu ver aqui, vamos ao exercício então, né? Então, esse exercício
É o exercício de Anapana. Anapana você vai simplesmente ficar prestando atenção na sua respiração, como ela é, sem forçar, tá certo? Tentar respirar com a parte do abdômen. Quando expira, a barriga vai para frente, e quando expira, a barriga retorna e vai tirando a pressão daqui. E você vai respirar tranquilamente no ritmo que você sabe respirar e vai simplesmente contemplar a sua respiração, certo? E também vou fazer um pouco da meditação, da observação da mente, para você sentir mais ou menos a pegada da meditação desse curso, tá certo? E você vai ficar como observador, como um espectador, espectadora da sua própria mente, vai observar a sua mente sem julgar, sem se envolver, tá certo? E eu vou fazer você despertar uma emoção e depois é como se fosse abrir uma gaveta dentro da sua mente e fechar, para gente desenvolver o controle sobre elas, sobre pensamentos, sentimentos e emoções. Mas esse eu botei só uma emoção, certo? Então, no curso você vai aprender, né, mais profundamente e só ela também, né, fazer só aquela meditação específica. Eu peguei só um pedacinho aqui para dar vamos dizer assim, um spoiler, né, do curso. Então, deixa eu só tomar um pouco d'água aqui. Vamos respirando tranquilamente. Então vamos prestar atenção na nossa respiração, tentar ficar com a coluna reta, pescoço alinhado. Vamos respirando, inspira e expira, prestando atenção apenas na sua respiração. Tente respirar com a parte do abdômen, sentindo o ar entrando, o ar saindo. Presta atenção na entrada e na saída do ar. Agora pode fechar os olhos. Continue respirando tranquilamente. O ar entrando, o ar saindo. Relaxe os músculos da face. Relaxe as pálpebras. Solte um pouco o maxilar. Relaxe os ombros. Relaxe o corpo por inteiro. Continue prestando atenção apenas na sua respiração. Seja testemunha da sua respiração. Observe se sua respiração é curta ou é longa. É lenta ou é rápida? Apenas preste atenção na entrada e na saída do ar. Respire com consciência.
Se surgir algum pensamento, não se preocupe. Apenas tente observá-lo, sem julgar e sem se envolver emocionalmente. E retorne sua atenção tranquilamente para sua respiração. O ar entrando, o ar saindo. Se houver sons que estejam te distraindo, apenas aceita a existência deles e retorne sua atenção para a sua respiração. Inspirando e expirando tranquilamente. Se houver alguma parte do corpo que esteja formigando ou dormente, apenas relaxe essa parte e volte sua atenção apenas para a sua respiração. O ar entrando, o ar saindo. Nesse momento, você agora é um espectador ou espectadora da sua própria mente. Apenas observe o que está passando na sua mente. Observe os seus pensamentos. Será que eles estão te levando para o passado? Ou estão te levando para o futuro? São pensamentos de medos ou de desejos? Apenas observe o que eles estão dizendo a você. Lembre-se que você não é a sua mente. Você apenas observa, pois você é uma consciência muito superior a ela. Agora, retorne sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Inspirando e expirando tranquilamente, no seu ritmo. Agora, retorne à sua posição de observador, observadora da sua própria mente. Tente lembrar de um momento que você sentiu muita alegria. Pode ser uma conquista, um desejo realizado, alguma pessoa,
Observe na sua mente esse momento. Se surgir vários, foque apenas em um. Apenas observe esse momento. Escolhendo esse momento, observe o cenário. Se era uma pessoa, se tinha mais pessoas ao seu redor. Observe se era manhã, tarde ou noite. Preste atenção no cenário. Agora, deixe-se levar por essa emoção. Esse prazer que você sentiu naquele momento. Tente trazer para o agora. Você está sentindo o prazer da alegria agora. Você está revivendo aquele momento prazeroso. Deixe-se levar um pouco por essa emoção tão boa. Agora, retorne sua atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrando, saindo tranquilamente. Treinar esse retorno fortalece o nosso controle sobre a nossa mente. Estamos chegando ao final desta meditação. Volte sua atenção para o agora. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés. Alongue o pescoço. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. E sinta essa sensação de tranquilidade, de paz que a meditação nos proporciona. Então, estamos chegando, né, ao fim da nossa live. Então, eu vou deixar na bio o link, né, na bio do Instagram, e no YouTube vou deixar na descrição, tá certo? E no comentário fixado para você adquirir esse curso iluminado, tá certo? É um curso que eu dediquei muito minha vida, tem minha experiência, né, muitos anos de experiência na minha vida, não só com a meditação, né, mas tenho muito trabalho
tá certo? Então, eu espero que ajude cada vez mais você e quem tiver contato com esse curso, tá certo? Curso abençoado. Então, tem uma mensagem aqui final, que eu fiz há algum tempo, diz assim: a meditação existe para equilibrar o ambiente interno, independentemente dos ruídos do ambiente externo. Ela nos ajuda a despertar a consciência através do mergulho para dentro de nós mesmos. Não é uma coisa feita só para monges. Ela pertence ao todo universal. Ela é uma ferramenta essencial tanto para a minha evolução quanto para a sua, que está me ouvindo agora. Você quer resolver os seus problemas? Então medite. Medite em qualquer lugar, medite na natureza, medite no trabalho, medite em casa, onde estiver, só não deixe de se cuidar, só não deixe de cuidar de si mesmo, certo? Então, tem também as nossas redes sociais, né? Quem está no YouTube, tem o Instagram, tá certo? Quem está no YouTube, deixa aí o like, comente, tá certo? Qualquer dúvida pode deixar aí um comentário. Quem está no Instagram, deixa aí um coraçãozinho, compartilhem, certo? E vai ajudar muito a espalhar esse conhecimento para ajudar cada vez mais pessoas a se libertarem do mundo mental, né? Do mundo das perturbações e administrar ela, certo? Ser o senhor, a senhora da sua própria mente, certo? Então, gratidão e eu vejo você no treinamento. Muita paz.